Bom, depois da divulgação desses prints, inclusive com essas trocas de mensagens, há essa movimentação dentro do Senado e há esse desejo de parte de senadores, né, de que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sejam investigados pelos parlamentares. Como a gente tem falado aqui, na sexta-feira o professor Walter Mairovich falou bastante, Eduardo Janete, nosso convidado, também falou bastante, né, de como a gente não tem ninguém que regule o Supremo Tribunal Federal e somente o Senado pode ter isso, né? Quer dizer, a saída de um Alexandre de Moraes e de um Dias Toffoli do Supremo vai ter que ser por meio de um Senado. Os senadores começaram a se movimentar, uma série de pedidos de impeachment lá, mas eles querem mais, eles querem investigar, né? Querem criar a CPI da toga. O senador Alessandro Vieira protocolou um requerimento de abertura dessa CPI para investigar os 2 ministros envolvidos no escândalo do Banco Master. O senador, que também é relator da CPI do crime organizado, escreveu nas redes sociais, vamos lá, aqui, esse é o Alessandro Vieira. Protocolamos agora, com 35 assinaturas, o requerimento de CPI específica para apurar as condutas dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no caso Master. Agora começa o trabalho para a efetiva instalação da comissão. A justiça deve ser igual para todos. É a lista de todos os senadores que assinaram, claro, a maioria da oposição. Um dos últimos a assinar foi o senador Flávio Bolsonaro, né? Claro, assinou também. Josias, cabe uma CPI para investigar esses ministros? É necessária a abertura de uma CPI? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, será que ela vai acontecer? Não, não vai acontecer, mas há elementos para que ela ocorresse, né? Nós estamos diante de um cenário, Fabiola, que há 2 ministros em má situação, ministros do Supremo. O Procurador-Geral da República não esboça nenhum interesse em investigá-los, em analisar os casos que envolvem esses 2 ministros. E há um presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também ele está fugindo do escândalo, que tem as suas relações com o Daniel Vorcaro. Então, nós já tínhamos 3 pedidos de CPI do Master. Um na Câmara, um no Senado e outro do Congresso. Uma CPI mista, com deputados e senadores. E essas CPIs não foram instaladas porque seriam inconvenientes, né? Todos consideram inconveniente investigar o caso do Master. E surgiu agora, no Senado, essa 4ª inconveniência. Então, tínhamos as CPIs do Master, agora tem uma CPI VIP, privativa para 2 ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. A CPI do Moraes e do Toffoli, como você informou, Fabíola, foi protocolada pelo senador Alessandro Vieira, tem as assinaturas. 35 pessoas rubricaram esse requerimento de CPI. Isto é 8 além do número mínimo exigido. Agora, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele já tinha enviado na gaveta as CPIs Master. E ele está sinalizando a intenção de engavetar também essa CPI VIP. As anteriores não saíram porque atrapalhariam o processo legislativo, seriam inconvenientes, inclusive, para a campanha eleitoral. Essa nova não deve sair porque é inconveniente para o Supremo, vai tumultuar o tribunal no momento em que o tribunal está precisando mais de confiança, de apoio. Então, à medida que as investigações avançam, vão surgindo novas teorias extravagantes. A imprensa ir muito fundo nessa investigação das denúncias é inconveniente também, porque prejudica a imagem das autoridades, dos parlamentares, dos magistrados. Uma Polícia Federal muito curiosa é inconveniente, porque obriga suspeitos a se explicarem. O certo e o errado ficaram fora de moda, Fabiola, em Brasília. Surgiu um novo padrão moral, o conveniente e o inconveniente. CPI é conveniente? Não, sempre é inconveniente. A Polícia Federal não está exagerando. Esse exagero é uma inconveniência. Agora, o que deu na mídia, o que deu na imprensa para contestar um Supremo Tribunal Federal ou ministros desse tribunal que trabalharam tanto, molharam tanto o paletó e a toga para preservar a democracia brasileira. Então, é tudo muito inconveniente. Não demora e o Daniel Vorcaro vai sustentar, daqui a pouco, a tese segundo a qual a prisão dele é muito inconveniente também. Se eu ainda fosse inocente, vá lá, mas tudo leva a quem que é culpado. E a cadeia aumenta o risco de uma delação que paralisaria o país. É muita inconveniência, Fabiola.
É tanto inconveniente que as pessoas chegam a imaginar que talvez seja mais fácil acender o forno e ligar o forno que assa as pizzas. Então, estamos nessa situação. Há material para essa CPI, para analisar a situação do Alexandre de Moraes e do Toffoli, muito material, diga-se. Há uma falta, uma certa inapetência da Procuradoria-Geral da República para tratar desse problema, e está lá, tem um grupo de senadores querendo tratar. Agora, não vai acontecer, Fabiola, porque, como disse, mudou o padrão. Não é certo ou errado, agora é inconveniente ou conveniente. E tudo que diz respeito ao Master parece inconveniente. Investigar o caso Master é de uma inconveniência atroz. Josias, você já falou que defende a investigação, mas eu vou um pouco mais além, quero ouvir você. Você acha que já é o caso de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Eu digo a você, Fabiola, que até bem pouco os ministros do Supremo eram criticados pelas razões erradas. Pessoas que atentaram contra a democracia do país estavam atacando o Supremo, porque o Supremo estava levando adiante um processo que resultou na condenação inédita de um ex-presidente da República, altos comandantes das Forças Armadas, por tentativa de golpe. Estão presas essas pessoas hoje. Bolsonaro está preso. O que ele chamava, aqueles oficiais do que ele chamava de minhas Forças Armadas, estão em cana também. Então, o Supremo era criticado pelas razões erradas. Hoje, o tribunal é criticado pelas razões certas. Não é concebível que um ministro tenha virado relator de um caso, o caso Master, sabendo que era sócio de uma empresa que vendeu cotas de um resort para o Grupo Master, para fundos administrados pelo Grupo Master. É misterioso o poder monetário que leva um ministro do Supremo a possuir um resort ou um pedaço de um resort. Isso já é extravagante. Mais extravagante ainda é o ministro se considerar insuspeito para atuar como relator no caso de um grupo financeiro que foi seu sócio no resort, depois adquiriu as cotas da sua empresa familiar nesse mesmo resort. É tudo muito esdrúxulo e absurdo. E não é também, Fabiola, não é razoável conviver passivamente, sem questionamentos, com uma cena em que a mulher de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi, foi contratada pelo Banco Master num contrato que previa um desembolso de 120 milhões de reais, remuneração honorários mensais de 3,6 milhões de reais, quase 4 milhões de reais por mês. Essa doutora Viviane é uma advogada que até anteontem ninguém reconhecia tamanho talento para justificar essa remuneração milionária. No entanto, ela foi contratada pelo banco e, depois desse contrato, o Daniel Vorcaro se achegou ao Alexandre de Moraes. Ele agora contesta, em uma contestação contestável, das mensagens que o Vorcaro enviou para ele no dia da sua primeira prisão, no ano passado, novembro do ano passado. Mas ele não contesta as gravações que mostram a presença dele, inclusive em feriados, durante feriados, na residência do Vorcaro, lá em Campos do Jordão, não contesta a presença dele em outras reuniões, em residências do Daniel Vorcaro, não contesta o próprio contrato que a mulher dele assinou com o Daniel Vorcaro, a explicação que a doutora Viviane divulgou nesta semana, neste início de semana, é uma explicação que não fica em pé, as contas não fecham. Então, tudo isso, Fabiola, cria um ambiente em que não viabiliza a aprovação ou a análise de pedidos de impeachment no Senado hoje, porque a composição política no Senado não permite que isso ocorra e porque o Davi Alcolumbre enfiou todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão dos assuntos pendentes, então isso não vai prosperar. Mas criou-se, Fabíola, um ambiente favorável a que isso venha a ser discutido na próxima legislatura. Está aí a oposição fazendo campanha para cadeiras no Senado, tendo como mote a necessidade de afastar ministros do Supremo. Pode ser que essa campanha seja exitosa. E se for exitosa, se a maioria virar no Supremo
e se vier uma maioria oposicionista com pendores anti-Supremo, essa maioria vai dispor de farto material para encaminhar pedidos de impeachment no Supremo. Acho que esse assunto deixou de ser tabu, Fabiola, para responder objetivamente a sua questão. Deixou de ser tabu. E é bom que seja assim, porque se os ministros não se respeitam, não se dão ao respeito, eles devem enfrentar as consequências da lei. E hoje a única ferramenta disponível para que o país se livre de ministros do Supremo inconvenientes é o impeachment. Se é essa a ferramenta, é preciso que ela seja usada quando necessário. Aí, Josias fez uma longa explicação para responder. Professor Schneider, é o caso já de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na sua análise? Eu acho que hoje não é caso de impeachment nem de Toffoli nem de Alexandre de Moraes. Eu acho que é o caso da gente trabalhar em dois vetores. Primeiro, o Supremo precisa, e os dois ministros em especial, precisam ser transparentes nesse caso. Transparência que não existiu. É interessante que a advogada, Viviane Barsi, ela não é obrigada nem a revelar o valor dos seus contratos como advogada. A lei preserva esse direito a ela. Nem a divulgar quem são os seus clientes, né? Agora, ela é uma advogada e o ministro Alexandre é um agente público. Ele tem a obrigação de colocar a transparência nesse caso. E ele tem optado por um silêncio que é ruim para ele e para a instituição, para o Supremo. A mesma coisa está acontecendo em relação ao ministro Toffoli. Mas não acho que é o caso de impeachment, é o caso, de um lado, de mais transparência por parte do Supremo e dos ministros, de outro, manter a investigação para a gente verificar até onde vai essa investigação, até onde vão essas relações, enfim, e para que as pessoas possam se defender ao longo desse processo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado neste momento, já tomar posições muito agressivas, né, em relação ao que deve ou não deve ser feito. Mas a investigação cabe, por exemplo, a criação de uma CPI, porque isso ia ser muito utilizado politicamente, principalmente no ano eleitoral, não, professor? Eu acho que, assim, os fatos já possibilitam uma CPI, mas eu acho que deveria ser uma CPI do Master, não só uma CPI para investigar os dois ministros. Veja, esse caso tem setor privado, esse caso tem agentes públicos, a princípio os dois ministros, tem senadores que eventualmente vão votar nesse relatório, que é uma coisa que pode parecer esdrúxula, mas se a gente já tem ministro, como disse o Josias, que assume um inquérito da qual ele é parte, fica meio complicado a gente também querer olhar para outra casa de outro jeito. A gente tem agentes públicos do Executivo, a gente tem agentes públicos, governadores, prefeitos envolvidos, quer dizer, a investigação deveria ser uma investigação do todo, mas eu acho que é muito difícil politicamente a gente levar isso adiante. Eu entendo que a gente está nessa crise por alguns motivos. O primeiro deles é que o Supremo avançou em algo que não deveria nunca ter avançado e que não era usual, que era avançar para ser um agente político, né? Então, essas relações com os parlamentares, essas viagens, tudo isso é algo que, enfim, não era usual, não era comum. Segundo, o Supremo avançou contra o recato que uma função dessa exige de um ministro, né? Um ministro do Supremo não deve sair por aí dando palestra, fazendo, né, como um influencer, né? E alguns deles avançaram em relação a isso. Isso é muito evidente. Vale lembrar o ministro Celso de Mello, que saiu há pouco do Supremo, foi nomeado pelo presidente José Sarney e quando houve um caso do presidente José Sarney, ele se declarou impedido. Veja, não que ele fosse o Supremo da ética, ele até era, mas eu acho que ele fez a sua obrigação ali, coisa que já passou e já foi deixado de lado. Então, eu acho que cabe ao Supremo um momento de autocrítica para verificar que, não pelas suas atitudes em relação aos julgamentos últimos que aconteceram, mas, sobretudo, pelas atitudes pessoais de parte de seus ministros que eles estão jogando contra a instituição. A instituição é mais importante que as pessoas que hoje, provisoriamente, ocupam a função de ministro do Supremo. Tá vendo? Schneider é o nosso chanceler.